Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Como passar esse final de semana? Final de semana da última rodada do Campeonato Brasileiro. Vídeo atrasado, né? Eu tô tentando me readequar com essa questão dos horários aí, mas tá difícil. E no final de ano vai exigindo bastante da gente no trabalho também. Mas enfim, vamos falar dessa 38ª rodada, que foi uma rodada que tivemos poucos jogos definitivos, né? Mas a gente vai falar deles aqui nesse vídeo de hoje. Também parabenizar aqui o título do Botafogo de campeão brasileiro, né? Um título que veio lá na rodada contra o Palmeiras e só se arrastou por conta de pontuação mesmo e por conta de detalhe. Bom título, né? Acho que o título mais que merecido que ficou com o Fogão, porque foi uma equipe mais equilibrada ao longo de toda a competição, apesar de ter oscilado bastante nos últimos jogos, defensivamente também falando, né? Não só ofensivamente, como o time sofreu bastante por marcar gols contra o Cuiabá, contra o Criciúma, mas foi muito bem fora de casa, vencendo o Palmeiras Internacional. Vamos falar então dos jogos de domingo, né, que começou a rodada, né, 38ª rodada, começou todos os jogos às 4 horas, mas na tabela oficial o Grêmio recebeu o Corinthians em casa, né, na Arena do Grêmio, e perdeu por 3-0. O jogo foi do Corinthians, não foi um jogo onde as duas equipes procuravam muito a vitória, óbvio que o Grêmio ainda brigava por uma vaga na Sul-Americana, até conseguiu essa vaga, mas o Timão já estava garantido na Libertadores, o Grêmio já não corria risco mais de rebaixamento, a Sul-Americana veio mais como um prêmio aí pro Grêmio que ficou na Série A do Campeonato Brasileiro. Yuri Alberto de pênalti, Charles e Memphis Depay fizeram os gols do Timão nesse jogo. Galera, não vou me aprofundar nos jogos que tivemos pouca emoção ou que não influenciaram tanto assim na tabela do Campeonato Brasileiro como um todo. Né? Vou deixar isso para live de final do ano, onde a gente vai passar um pente fino na temporada e comentar mais a fundo de cada jogo, de cada equipe, né, e conversar com você nessa live, fechou? Ela vai acontecer quando o Botafogo for eliminado no Mundial. Isso pode ser nessa semana, pode ser na semana que vem. Então fica ligado nas redes sociais que eu vou informar vocês certinho lá, fechou? O Atlético Mineiro venceu o Atlético Paranaense por 1-0, né, gol do Rubens, no segundo tempo, né? Foi um jogo até que equilibrado, né? O Atlético até levou um pouquinho mais de perigo, o Atlético Mineiro, no caso, levou mais perigo ao gol do Furacão, porque o Atlético Paranaense, cara, só conseguia levar perigo nas bolas levantadas na área. Obviamente, questão de posse de bola, o Atlético Mineiro foi melhor, mas faltava isso pro Furacão, né? Que era o time que precisava realmente buscar o resultado. Com essa derrota, né? Inclusive o Mikael catou o pênalti que o próprio Rubens sofreu, e aí no rebote o Rubens acabou colocando o Atlético Mineiro na vitória. O Furacão acabou sendo rebaixado para a Série B do ano que vem, né? Um ano, acho que catastrófico para a equipe, né? Que foi rebaixada no seu ano de centenário. Uma mancha muito grande que fica na história do Furacão. Uma equipe que vinha crescendo bem, né, nas últimas edições, sendo campeão de Copa do Brasil, de Copa Sul-Americana 2 vezes, e acaba tendo esse amargo aí, esse gosto amargo de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Eu acho que coroa a péssima temporada, essa péssima metade de temporada do Furacão. Começou muito bem com o título paranaense, começou muito bem no Campeonato Brasileiro, vamos por 15 primeiros jogos, que a gente colocava o Furacão até brigando e arrancando pontos dos times de cima da tabela, mas aí ao longo da temporada foi perdendo força, foi perdendo condições técnicas, né? Perdeu até o Cuca no meio da temporada, que abandonou o trabalho, diga-se de passagem, e aí acabou saindo dos trilhos. Né? O rebaixamento é merecido por conta do planejamento do Petralha e de toda a galera que está envolvida dele ali, e também dos jogadores, né? Porque eu acho que o desempenho dentro de campo também foi muito abaixo. Vitória merecida do Galo, que, né, ficou na Sul-Americana, vai disputar um torneio internacional ano que vem. O Bahia venceu o Atlético Goianiense por 2-0 e também garantiu vaga para a Libertadores, né? Essa história também foi muito legal, porque foi um campeonato mediano do Bahia, né? Vamos ser sinceros, que poderia ter sido um pouco mais tranquilo. O Bahia tem time, tem técnico, tem qualidade para brigar um pouco mais para cima, né? E não passar esse sufoco na última rodada. Então, vale lembrar que se não tivesse G8, nem Bahia nem Corinthians estavam classificados para a Libertadores. Mas o Bahia conseguiu essa boa vitória contra o Lanterna da competição e vai disputar a Libertadores ano que vem, a pré-Libertadores. Tassiano e Luciano Rodrigues, o Lúcio Rodrigues, fizeram os gols do Esquadrão de Aço em cima do Dragão. No Maracanã, um jogo que não valia mais de nada, apenas a despedida do Gabigol, e que despedida bacana, né, dele com a torcida, essa relação muito legal que eles têm. Eu acho isso interessante, que isso se permaneça, né? Independente do clube que o Gabriel vai disputar, vai defender a partir do ano que vem,
Eu acho que esse amor e essa reciprocidade entre os dois tem que se manter, né? Esse respeito, eu acho, tem que se manter porque ele é importante na história do Flamengo, sim. Os últimos 2 títulos de Libertadores do Flamengo e até a final contra o Palmeiras tiveram gols do atacante, né? Então ele tem um peso na história do Flamengo que merece ser respeitado. Como eu falei, ele foi despedido, ele também marcou no jogo, mas o Vitória saiu na frente com o Alejandro, artilheiro do Campeonato Brasileiro. Depois o Gabriel empatou no comecinho do segundo tempo, o Janderson colocou de novo o Leão da Barra na vantagem e o Ayrton Lucas fez o 2-2. Um jogo bom, um jogo com 2 golaços, né? Do Janderson e do Ayrton Lucas foram belos gols a favor dos times. No Newton Santos, o Botafogo garantiu a vitória com 2 gols em erros do São Paulo, né? No primeiro tempo, uma bobeira no meio de campo, a bola sobrou para o Marlon Freitas, que colocou o time para frente, conseguiu levar o time para frente, a bola sobrou no Savarino, que tem muita qualidade. Vale ressaltar que é um jogador importante que o Atlético Mineiro perdeu nessa temporada e que foi ali pro Botafogo, campeão da Libertadores, inclusive, em cima do próprio Atlético Mineiro. Mas foi um bom jogo do Botafogo aqui contra o São Paulo. Não, o São Paulo estava brigando mais por nada, foi mesmo apenas para cumprir tabela. E o Botafogo foi dominando, foi dominante no jogo, fez o 1-0, tomou um empate, é verdade, no comecinho do segundo tempo com o William Gomes, mas na reta final e já com a derrota do Palmeiras no outro jogo no Allianz Parque, o título estava muito bem encaminhado. O Gregor ainda fez o segundo gol, né, o gol da vitória do Botafogo, num erro de saída do Jandrei, que, cara, eu penso assim, beleza, cara, você não tem muita pretensão nesse último jogo, e eu acho que nem os torcedores do São Paulo nem queriam que o time jogasse tão bem nessa partida, nem estavam nem ligando para esse jogo. Mas pensando no lado do jogador, né, do atleta, dos 11 atletas que estavam em campo, eu acho muito falta de oportunidade, né, cara? Você tem a oportunidade de jogar, de ser titular, de mostrar um bom futebol, e você falha como o São Paulo, alguns jogadores do São Paulo falharam nesse jogo contra o Botafogo. Eu não falo só dos gols, tá? Eu falo do jogo como um todo. Eu acho que o São Paulo foi muito abaixo do que a gente imaginava dentro de campo, né? E pensando em jogadores que poderiam fazer o seu pezinho de meia para o próximo ano, no caso do Jandrei, que é um goleiro muito criticado pela torcida, e que ainda com uma falha dessa, acho que aumenta isso exponencialmente, cara, eu acho que perdeu a chance de pelo menos fazer um bom jogo. Ele fez boas defesas ao longo da partida, mas, cara, é muita insegurança para sair com os pés. É impressionante. O São Paulo é derrotado, o Botafogo vence, já vai disputar nessa quarta-feira a Copa Intercontinental, né, que não é mais o Mundial de Clubes, até o formato ficou completamente diferente, assim como o Super Mundial também. Né, o Botafogo tem chance de levantar a taça nessa quarta-feira, inclusive, né, porque vai disputar a Copa das Américas, né, contra o Pachuca do México. Na sequência, vai enfrentar o Al-Ahly, né, e aí a Copa dos desafiantes, né, que aí é uma pré-Copa a pré-final, e aí tem a finalíssima contra o Real Madrid, o campeão da UEFA Champions League. Assim, é um caminho difícil para o Botafogo pensar em título mundial. Eu acho que o jogo contra o Pachuca já é um jogo bem equilibrado, mas é a melhor equipe da América do Sul, jogando contra a melhor equipe da América do Norte. Então acho que vai ser um jogo muito interessante, assim como a semifinal contra o Al-Ahly, e pensando numa finalíssima contra o Real Madrid, né? O Real Madrid não está bem das pernas, eu acho que isso é um ponto importante, só que ainda há um penhasco, né, entre as duas equipes. Não só entre as duas equipes, tá? Minha cadeira faz muito barulho. Mas não só, mas minhas costas doendo, eu preciso desse apoio. Mas não só entre as duas equipes, como dos países, né? Do trabalho feito, né, nas ligas, né? Da La Liga comparada com o Brasileirão e etc. Então há esse penhasco, mas eu acho que no momento, olha o que eu vou dizer, hein? No momento eu acho que o Botafogo é a equipe dos últimos, que foi Palmeiras, Flamengo, é a equipe que mais pode chegar perto de ser campeão mundial. Eu acho que passando, obviamente, do Pachuca, do Al-Ahly, é uma equipe que vai ter jogado 2 jogos, já vai ter aquecido os motores e contra adversários um pouco melhores, superiores, para chegar no jogo máximo contra o Real Madrid na finalíssima. Também no domingo a gente teve, como eu falei, a derrota do Palmeiras para o Fluminense, e cara, que temporada melancólica do Verdão, né? É uma temporada assim para colocar os pés no chão, puxar o freio e ir com um pouco mais de calma. Não é uma temporada ruim, tá? Não é uma temporada catastrófica, mas é uma temporada melancólica e, até o momento, a pior sobre o comando de Abel Ferreira. Indiscutivelmente por conta das últimas, né? Por conta do sarrafo que foi aumentado nas últimas. É engraçado que a gente fala
de uma campanha ruim, né, da pior campanha sobre o comando de Abel Ferreira, de um time que foi eliminado na Copa do Brasil pro campeão, Flamengo, de um time que foi eliminado na Libertadores pro campeão, Botafogo, de um time que ficou em segundo lugar com 73 pontos no Campeonato Brasileiro, foi campeão paulista, quase que invicto, né, perdendo apenas na final para o Santos, perdeu obviamente a Supercopa para o São Paulo também, nos pênaltis, onde foi melhor do que o São Paulo em toda a partida, mas era um time que a gente já vinha anunciando que sofreria nessa temporada por conta da falta de atacante, por conta do Endrick, toda aquela coisa melancólica que foi a despedida dele com a camisa do Palmeiras, de um começo de ano bem abaixo de intensidade, e aí você não consegue retomar essa engrenagem funcionando. Muitas crises de bastidores do Palmeiras passou ao longo da temporada, Dudu, o vestiário rachado, né, que saiu algumas notícias envolvendo Rony, Abel, enfim, o Palmeiras passou por um ano muito turbulento, um ano que eu não esperava passar, tá? Sendo bem sincero, pelo preparo e pelo profissionalismo do Palmeiras e dos profissionais que o Palmeiras tem, né, dos trabalhadores que o Palmeiras tem, não achei que isso aconteceria. Achei que fosse coisa do passado, do Verdão. Mas isso voltou para essa temporada com muita futriquinha, né? É um ano de politicagem no Palmeiras, um ano de eleição, e eu acho que isso pode ter contribuído para essas coisas que aconteceram. Mas essa derrota contra o Fluminense no Allianz Parque é doída, é uma derrota que o torcedor vai ter que digerir aí ao longo dessas férias, né? O futebol já volta em janeiro, dia 11, mas valeu essa vitória do Flu pelo menos para o time se garantir na Série A do ano que vem e até vai disputar uma Sul-Americana, né? Conseguiu esse bônus aí de disputar a Sula ano que vem com o gol do Serna no primeiro tempo. Foi um jogo que aconteceu pouca coisa, cara. O Palmeiras criou pouco, o Fluminense criou um pouco mais no segundo tempo com os espaços que o Palmeiras deu, mas foi um jogo bem morninho, bem mais ou menos da equipe alviverde. Me arrisco até a dizer que é nomear esse jogo como um amistoso entre as duas equipes, onde o Flu foi melhor. Quem foi com tudo e merecia e precisava ir para cima foi o Bragantino, que venceu por 5-1 o Criciúma. Juninho tá preparado aí para anotar? Juninho Capixaba, Vinicinho, Eduardo Sacha, Henry Mosqueira e John fizeram os gols do Bragantino em cima do Criciúma, que descontou ainda com o Rodrigo no primeiro tempo. Foi um jogo avassalador do Bragantino, que precisava da vitória, precisava vencer para tentar escapar ao rebaixamento. Obviamente que precisava de alguns resultados para colaborarem ali, podia ficar fora, mas venceu muito bem por 5-1 e não é rebaixado, né? Com isso, ano que vem vamos ter 7 times paulistas na Série A. Vamos ter Bragantino, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, que já estavam na Série A nesse ano. Subiram Santos, Mirassol e Novo Horizontino. Né? Novo Horizontino não. Novo Horizontino? Quem que subiu? Não foi Novo Horizontino, foi Santos, Mirassol. Teve mais um time paulista, não foi? Subiu? Vou lembrar até o final, tá? Vou lembrar até o final, me desculpe por conta do horário. Mas vamos lá, vou procurar aqui times que subiram para a Série A. Não, cara, vamos lembrar disso aqui. São 7 times, não são? Santos, Mirassol. O Ceará, verdade. São 6 times, então, paulistas, né? Santos, Mirassol, Sport e Ceará. O Novo Horizontino não avançou na última rodada. Verdade. Então vamos ter aí mais 2 times nordestinos, né? Vamos ter 5 times nordestinos e 6 times paulistas, né, cara? Muito bacana essa Série B ter subido com esses times que merecem, né? Eu acho que ano que vem o Novo Horizontino tem capacidade de subir também. E os outros times também que vão disputar a Bezinha no que vem. O Fortaleza venceu o Internacional por 3-0. Vale ressaltar, desde 1990 a gente não tem uma edição de Campeonato Brasileiro sem times paranaenses. Essa vai ser a primeira, desde 90, como eu falei, sem Atlético, sem Atlético, sem Paraná e sem Curitiba. A primeira vez que isso vai acontecer em muito tempo. O Fortaleza venceu por 3-0, 2 gols do Moisés, um gol do Tinga. O jogo também que não valia muita coisa, foi mais pela festa do Fortaleza. E o Inter, depois da derrota para o Flamengo, desandou, né? Não conseguiu vencer o Botafogo, não conseguiu vencer o Fortaleza, mas não apaga a boa temporada do Roger Machado, né? Que veio no meio da temporada, mas que conseguiu fazer um bom trabalho aí pro Inter. E, enfim, toda a questão de enchentes do Rio Grande do Sul também, que o time soube sair muito bem por cima. O Cuiabá
já rebaixado, recebeu o Vasco em casa, né? O Vasco não brigava mais por nada, e o Vasco venceu por 2-1, 2 gols do Veguete, e o Derek Lacerda descontou pro Dourado. Também um jogo que já não valia mais de nada, o Juventude recebeu o Cruzeiro, e foi, incrível que pareça, foi o jogo mais quente da rodada, né? Chances o tempo todo, o Cássio fazendo milagre, o Gabriel também fazendo boas defesas no duelo dos chutes do Cruzeiro, mas o Tevez, né, o garoto ali do Cruzeiro, fez o gol que deu a vitória ao Cabuloso no primeiro tempo. Bom jogo, né, mas as duas equipes já não brigavam mais por tanta coisa assim. O Cruzeiro vê o Seabra, né, o Fernando Seabra, atingindo seus objetivos no Bragantino, né, pelos quais foi contratado, e o Diniz, né, não conquistando os seus objetivos à frente do Cruzeiro, né. Não foi campeão da Copa Sul-Americana e nem conseguiu garantir o time na Libertadores. Perdeu a vaga pro Corinthians e também vai perder pro Bahia também. Mas, cara, um campeonato muito equilibrado até o final, né? Como vocês puderam ver aí, a gente teve briga até o final, querendo ou não, na Libertadores, né? Na última vaga ali, entre Bahia e Cruzeiro. Se o Bahia perdesse ou empatasse, o Cruzeiro poderia ter passado com essa vitória. Na Série B, para ver quem caía, a mesma coisa, né? O Atlético, todo mundo já dava como garantido, acabou caindo para a Série B, né? E o Fluminense acabou se salvando também. De título de campeão brasileiro, ficou para a última rodada também. Então é um campeonato muito equilibrado, essa temporada mostrou isso também. Eu vou me aprofundar um pouco mais para falar um pouco mais desses clubes e dos pontos positivos que eu vi na temporada do futebol brasileiro como um todo, após, como eu falei, a eliminação do Botafogo na Copa Intercontinental. Então, depois do jogo, né, de amanhã, eu vou dar uma analisada, vou fazer um vídeo, e eu queria comentar com vocês o seguinte: eu vou substituir um dos dois vídeos, não sei de sexta ou de segunda, vou abaixar um pouquinho o ritmo, talvez eu faça 2, mas vai depender muito, nessas férias, tá? Essas férias que eu falo do futebol, eu vou continuar trabalhando, fazendo minhas funções primárias, mas eu vou trazer um boletim, digamos, de notícias, de mercado, para vocês. Então eu vou até tentar fazer isso como um shorts também, para informar vocês de maneira mais rápida, tá? Mas não vai ser diário, não vai ser 2 vezes, 3 vezes na semana, vai ser talvez 2, quem sabe uma só. Vai depender como que vai estar na semana. Mas é isso, meus queridos. Obrigado por vocês ficarem aqui, né, acompanhar essas 38 rodadas junto comigo. Esse campeonato começou lá em março e foi terminar agora em dezembro, né? Um campeonato longo, campeonato cansativo, mas que vocês estiveram aqui do meu lado, só tenho que agradecer a vocês, é isso. Obrigadão. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal se você não é inscrito, vai me ajudar bastante essas ações suas em favor aqui do canal. Pô, já se sente aí no clima de Natal e faz essas ações aí pra gente, fechou? Fique com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.